segunda e quarta as meninos devem nascer, e aí começamos, volto para casa e volta tudo ao normal. O pessoal chegando em peso aí no andamento então para nossa aula. Mais um aí, galera, bom dia. Bom dia para todo mundo. Ó, rapaz, pessoal chegando em peso aí, coisa boa, hein? Aí sim, sensacional. Pessoal, é o seguinte, ó, então, até para a gente dar andamento, todo mundo na sala, até para. Deixa eu. Falta mais o Thales aqui, fica faltando uma pessoa, o Raul. Então, até para dar andamento, pessoal, para a gente colocar uma ordem aí, só para vocês entenderem. Então, vai funcionar da seguinte forma. Essas aulas de quarta-feira, elas não são aulas de tira-dúvida, tá? Então, eu vou mais passar instrução para vocês, vou mostrar como é que as coisas são feitas. Então, a gente tem esse espaço aí de quarta até sábado, no sábado a gente se reúne novamente, aí sim, né? Aí a gente faz um tira-dúvidas, aí até faz um hot seat, abre o microfone, todo mundo tira dúvida de todo mundo, conforme for, né? Porque às vezes, uma coisa que eu tenho para mim, principalmente relacionada à programação, eu trabalhei a vida inteira sozinho como programador, né? E tanto é que eu estou trabalhando num projeto agora que é a primeira vez que eu trabalho em equipe. E para mim está sendo ótimo, porque muitas das coisas que eu fazia, que eu achava que era a melhor forma possível, eu fui descobrindo que existem formas mais otimizadas de serem feitas, né? Então, às vezes, e eu falo assim, quem pega alguma coisa virgem, né? O cara nunca viu aquilo lá, às vezes o cara tem uma percepção muito, muito mais interessante do que às vezes um cara que está vendo há muito tempo, que tem que está ali igual um cavalo encilhado, né? Então nós vamos fazer dessa forma. Vamos ver como é que vai, as coisas vão acontecendo, até porque é, essa é a primeira turma de mentoria, né? Então, muita coisa aí a gente está, não vou falar que testando, mas é assim um projeto inicial, então muita coisa a gente vai ajustar e tal. E então, por isso que a minha ideia inicialmente eram apenas 8 encontros, mas eu falei, não, cara, vamos fazer o dobro disso aí, porque como é a primeira vez, a gente ajusta e tal, até para poder passar para o pessoal exatamente o que eu tenho, cara, o que eu tenho em mente, o que eu tenho no coração aqui, e o que eu acho que vai orientar muito o trading de vocês, tá, pessoal? Então, qual que vai ser a ideia aí da mentoria? Eu aprendo muito com um exemplo, tá? Tem gente que aprende com teoria e tal, eu aprendo muito com exemplo. Eu sou muito cara mão na massa. Isso tem dois lados, bons e ruins. O lado ruim disso é que quando você envolve dinheiro no meio disso, geralmente você paga para aprender, né? Porque você vai, faz, putz, não era isso. Tinha que fazer tal coisa e tal, enfim. Então, o que eu vou trazer para vocês não é um passo a passo de, vamos fazer assim e tal coisa. Não, eu vou trazer estudos de caso. Eu vou trazer coisas que eu vi, que eu trabalhei no mercado, coisas que eu codifiquei para outras pessoas, né? E aí, em cima disso, falar, pessoal, hoje nós vamos ver aqui uma estratégia de opções, tá? Aí, dentro dessa estratégia de opções, a gente discute alguns conceitos. Então, tem o conceito de walk forward, o conceito de validação dessa forma, tá? Coisas que devem ser observadas, né? Vou dar um exemplo, uma coisa que parece extremamente boba, mas que para mim foi difícil de eu captar porque não tinha uma instrução clara. Eu moro aqui no estado do Mato Grosso do Sul, então eu estou fora do fuso de Brasília. Por conta disso, o Zorro ele tem uma particularidade. Ele pega como local o horário do relógio do seu computador. Então, para mim foi uma pequena dificuldade até eu entender isso, porque eu sempre utilizei o meu relógio com o horário de Brasília. Então, tinha algumas coisas que o Zorro às vezes pegava com o horário certo, com o horário errado e tal, enfim. Até que eu consegui, eu tive que pagar um suporte lá dos caras, dos alemães lá, para eles me explicarem e tal. Então, hoje eu sei que esse é um detalhe que a gente tem que prestar atenção. Tá? Então, pessoal, até para a gente conseguir dar andamento, né, nas próximas aulas, é importante que cada um de nós a gente esteja com um ambiente de desenvolvimento pronto, tá? A gente esteja com os dados na máquina já prontos, né? Então dados de cotação, para que a gente consiga fazer o desenvolvimento.
Então, hoje eu quero passar para vocês como que a gente consegue fazer a aquisição desses dados direto pelo Zoho, utilizando o MetaTrader como uma ponte, né? E como a gente criar o ambiente de desenvolvimento usando o Visual Studio, tá? Para a gente fazer a codificação no Visual Studio, a gente precisa de uma licença do Zorro S. Eu sei que às vezes não estava no plano de vocês adquirirem. Então, o que eu fiz? Eu adquiri uma licença para a aula, tá? Essa licença pode ser compartilhada entre todos nós aqui, sem problema nenhum, tá? Então, eu vou mandar todos esses dados depois ali no GitHub, tá? Vou passar para vocês aqui acabou a aula, passo para vocês aqui o endereço do GitHub. Por isso que eu pedi para que vocês adicionassem, me passassem o usuário de vocês, porque como vai ser um repositório privado, eu preciso dar permissão para cada um de vocês lá, para que vocês consigam baixar os dados, enfim. A única coisa que é imperativo é que essa licença ela seja compartilhada só entre nós. Por quê? Porque apesar do pessoal lá na hora que eles vendem falar que não tem problema utilizar em diversas máquinas e tal, eu não sei. Então, até para a gente não ter problema de estar no meio da mentoria e simplesmente a gente ter que comprar outra licença e tal, enfim. Mas é isso. Então, todo o material da aula aqui eu vou disponibilizar lá, tá? Então, por exemplo, a criação do ambiente, vocês vão ver que eu vou passar um template para vocês pronto, tá? E falar assim, puta, Léo, você não poderia ensinar a gente a fazer? Cara, eu poderia, só que tem um detalhe. Primeiro, que esse passo a passo, ele está especificado dentro do Zorro, tá? E o que acontece? Só que esse passo a passo que está especificado lá, ele já é para uma versão anterior do Visual Studio. Então, o que eu preferi fazer? Criar um template para que vocês, que é exatamente o que eu faço. Eu pego esse template, dou Ctrl+C, Ctrl+V, mudo o nome e começo a codificar de novo. Não tem necessidade de saber que vai aqui e tal, não sei o quê, porque isso não muda nada, tá? É só criação de ambiente então não vai fazer diferença nenhuma para a gente. E esse ambiente é o mesmo que eu uso há anos, tá? Então, vamos aos... Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente... Então, o que a gente vai receber? Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Então, beleza, tá. Então, o que a gente vai... o que é importante a gente saber aqui dentro desse ambiente, pessoal? Tá? Primeira coisa. O arquivo principal de desenvolvimento é esse arquivo aqui, ó. É o estratégia.cpp, tá? E o que acontece? Esse arquivo aqui, ele não só pode, como ele deve ser renomeado, tá? Então, quando você for começar o seu desenvolvimento, é exatamente isso aqui que você vai ver lá dentro, tá? É um arquivo dessa forma, exatamente isso. O que mais que eu estou mandando embarcado para vocês aqui? Um arquivo de manejo de risco, tá? Esse arquivo aqui, o que ele faz? Esse arquivo aqui, ele é o arquivo que faz o manejo do Optimal F, tá? E ele tem alguns detalhes aqui que desligar o controle o manejo de capital e risco enquanto a gente estiver no backtest, tá? Ele desliga e quando a gente estiver operando, seja seja para procurar fatores, ou seja, no backtest, mas não procurando parâmetros, mas procurando os fatores de alocação de capital, aí sim ele liga, tá? Então, esse código também vai pronto, tá? Então, para vocês, para só a gente ir para a parte que interessa, não, porque isso aqui, vamos lá, saber codificar isso aqui ou não é indiferente, por quê? Porque isso aqui é Ctrl+C, Ctrl+V também de dentro do manual do Zorro, tá? Então, toda essa parte aqui não foi um desenvolvimento da minha cabeça, coisa que eu criei. Eu simplesmente peguei o manual e implementei aqui. Então, em vez da gente ficar reescrevendo a roda, a gente pega o que está pronto, põe no nosso carro, aperta os parafusos e vamos para frente, tá? Então, o que vai acontecer? Recebeu o arquivo lá, deixa eu até abrir aqui do zero para vocês terem uma noção, tá? Então, abriu deixa eu carregar aqui. Aqui, abriu o arquivo, a gente vai cair aqui. Agora tem uma coisa que vocês precisam prestar atenção, tá? Isso aqui vai precisar ser feito
na máquina de cada um de vocês. Tá? O que que é exatamente? Ó, o Zorro, não o Zorro, né, mas quando a gente está trabalhando com a linguagem C++, ela trabalha com esses arquivos de cabeçalho, tá? Que são os arquivos que apontam para as bibliotecas. Então, a gente precisa, apesar do arquivo do Zorro, DLL, estar aqui dentro já e estar copiado, a gente precisa de apontar, ou seja, a gente precisa falar para a solução onde que estão os arquivos de cabeçalho. Como é que a gente vai fazer isso? Depois de tendo o Zorro instalado aí, a gente vai clicar aqui, ó, em estratégia, tá? Clica com o botão direito aqui, vem aqui em propriedades. Tá vendo aqui, ó? Aí vai dizer aqui, ó, diretórios VC++. Tá? Então, o que que a gente pode fazer? Pode selecionar aqui todas as configurações. Aí, exatamente aqui, ó, no meu caso, engraçado que o Windows, ele não coloca o meu nome Leonardo, ele me chama de Leona em todas as vezes que eu instalo. A gente precisa incluir essa pasta aqui, ó. Tá? Onde que está essa pasta? Então, como é que eu encontro essa pasta? Na sua instalação do Zorro, ó, vai estar aqui, ó, C2 pontos, user, Leona, Zorro, tá? Aí tem essa pasta aqui, include. A gente copia essa pasta aqui e passa e copia e joga ela aqui, ó, tá? Sempre seleciona aqui todas as configurações, porque ele joga tanto pro, pro debug quanto pro release, tá? Então, você já aí no template de vocês vai estar exatamente assim, ó. Vai estar exatamente isso. Aí o que que vocês fazem? Apaga esse coisa e copia e cola a pasta de vocês, tá? Dá um aplicar, tá no jeito. Outra coisa que a gente precisa fazer aqui é falar pro Zorro aonde é que o código compilado vai ficar. Ou seja, a hora que saiu o arquivinho ali, para onde que ele vai. Nesse caso aqui, ele está jogando para o lugar certo já, tá? Então, deixa eu ver. É isso aí mesmo. Nesse caso aqui, ele tá jogando para o lugar certo. Deixa eu ver se está realmente jogando para o lugar certo. Vamos ver, estratégia. Vou pegar aqui. Aqui, beleza. Tá, então, realmente, ele está mandando para o lugar correto, tá, pessoal? Então, ou seja, para quando a gente compilar o arquivo, ou seja, para quando a gente rodou, escreveu o código, pediu para ele compilar, essa é uma diferença entre o C++ e o Python. O Python, o código ele é interpretado, ou seja, conforme a execução vai ocorrendo, por exemplo, tá? Digamos uma situação como essa, tá? Aí, digamos que a gente tem aqui a seguinte situação aqui, ó. No Python, o código executaria até aqui, ó, tá? Por que que ele não executaria aqui? Porque a gente não declarou a variável C, não tem a variável C, tá? Então, o Python executaria essa linha, executaria mais essa linha, e aí chegaria aqui, ele daria pau, tá? Já no C++, o programa não compila, tá? Porque primeiro ele roda todo o programa inteiro, ele cria um código binário para depois ele executar. Esse é o poder do C++, tá? Porque ele roda em linguagem de máquina, então ele não tem essa, essa interpretação para depois executar o código. Então, por isso que ele é mais lento. Então, imagina só, se eu tenho uma função, por exemplo, eu tenho a função aqui, essa função aqui, ó, essa função run, digamos que ela vai rodar 5.000 vezes, tá? 5.000 vezes o Python, ele interpreta e executa, tá? No C++ não tem isso. No C++, essa função, ela é lida uma vez, interpretada uma vez, compilada para código de máquina e depois ela é só executada, tá? Então, a gente ganha agilidade nesse processo, tá? Então, é isso, pessoal.
Então, não tem muita invenção. A partir daqui, então, esses dois pequenos ajustes, na verdade, este pequeno ajuste que vocês vão ter que fazer dentro do template de vocês, e, logicamente, alterar os nomes aqui, tá? Então, o que você precisa alterar de nome? Ó, estratégia.cpp, pô, dá um F2 aqui e coloca a minha estratégia, sei lá, o nome que você quiser, reversão, tarará, entendeu? Muda o nome da solução também aqui para reversão, tarará. E aqui também para o que você quiser, entendeu? Tá? Aí o que vai acontecer? A próxima vez que a gente compilar o código aqui, vocês vão ver que o que vai acontecer? Que agora a gente vai ter um outro robô aqui, ó, chamado reversão, tarará, tá? Os três ozinhos aqui. Então, vai alterando o nome da estratégia. Então, o que que é o que que eu aconselho a vocês? Receber o baixou o código lá, o template, tá? Baixou o template, cara, primeira coisa, vou escrever um robô novo, beleza, pega o template, dá um Ctrl+C, Ctrl+V nele, tá? E aí vai virar uma cópia aqui, aí aqui você coloca aqui, estratégia nova, tá? Ou eu gosto de colocar lá, reversão. Aí abre essa reversão aqui, deixa o template lá quietinho, tá? Então, e antes de fazer esse copia e cola, faz aquela alteração lá que eu expliquei. Tá? A alteração daquele diretório include lá para que nos próximos só seja realmente ir para o código, ou seja, para a parte que interessa. Beleza? Então, vamos lá. Agora, como é que a gente faz essa... Como é que a gente faz... Como é que a gente pega os dados? Tá? Como é que a gente consegue fazer esse download dos dados aí? Como é que a gente consegue baixar? Deixa eu ver se tem alguém esperando aqui na... Acho que não. Como é que a gente consegue, pessoal, baixar os dados, tá? do MetaTrader? O que que eu faço? Não sei se vocês têm conta na XP ou não, mas eu tenho uma conta na XP e a XP eles dão um MetaTrader lá gratuito, tá? Então, baixem lá, pede para conselho, tá? Peçam uma conta demo, tá? Você não vai pagar por nenhum dos dois, mas entra lá na XP e pede para eles liberarem para você um acesso demo. Para liberar o acesso é só entrar, tem que entrar pela plataforma, pelo PC, tá? E aí, ir lá pelo PC pedir vai em plataformas e pede para liberar uma conta demo lá do, do MetaTrader, tá? Libera instantaneamente. Então, como é que a gente faz essa ligação do Zorro com o MetaTrader? Vamos lá. E MetaTrader da XP aberto, tá? Dentro da pasta do Zorro, vocês vão ver que vai ter essas duas pastinhas aqui, ó, tá? Zorro MT4 e Zorro MT5. Então, vamos lá, deixa eu ver se está descompactado aqui o lugar. Não. Tá. Então, o que que vai acontecer? Essa pasta, ela contém outras duas pastas, que a gente tem que copiar esse código aqui para dentro do MetaTrader. Como é que a gente sabe o local correto? Abrir o MetaTrader aqui, vem aqui, ó, arquivo, abrir pasta de dados. Tá? Aqui dentro da pasta de dados, a gente vai, deixa eu minimizar aqui para ficar lado a lado. Aqui. Essa aqui da esquerda é a nossa pasta de dados, essa aqui da direita é a pasta lá do Zorro que a gente acabou de descompactar. Tá? Então a gente vai vir aqui, ó, MQL5, Experts, Advisors, ó, aí a gente vem na pasta que a gente descompactou lá, Advisors, pega os dois arquivinhos que estão lá, tá? Esse, copia e cola, certo? Aí a gente vai vir aqui, é,
MQL5 a gente volta aqui, né, na pasta de dados. A gente estava antes, né? Pasta de dados lá. Agora a gente vem aqui em Libraries, copia e cola os dois para cá, tá? O meu MetaTrader aberto, por isso que não está dando certo para copiar e colar. Beleza. Então, lá os dois arquivos. Aí, o que que acontece? Onde que tá aqui? E aqui. Aí, beleza. Então, ó, se não tiver aberta essa janela aqui, vem em exibir, tá? Clique em navegador. Aí, vocês vão vir aqui, ó. Consultor expert, advisor. Se não tiver o Zorro, não tiver aparecendo aqui, fecha ele e abre de novo que ele vai aparecer, tá? Provavelmente, se você arrastar e ele para cá, ele não vai funcionar. Então, o que que precisa fazer? Cara, abre ele aqui, ó. Botão direito, tá? Botão direito. Modificar, vai abrir essa tela aqui, ó. Aí vem aqui, ó, compilação, tá? Quando ele compilar, ele vai gerar o código de novo, tá? Beleza, o código vai estar pronto, e aí sim ele vai estar pronto para a gente executar. Aí a gente tem que fazer uma leve configuração. Qual que é essa configuração? A gente vai vir aqui em ferramentas, opções, vai abrir aqui, ó, tá? A gente vai vir aqui Expert Advisors, permitir algo trading, e aqui, ó, é importante marcar esse aqui, ó, permitir DLL externo. Marcou essas duas aqui, dá OK, aí pode pegar o Zorro, arrastar e copiar ele para cá, tá? Aí você vai ver que o bichinho vai aparecer aqui em cima, aqui, ó, aqui no cantinho aqui, ó, tá? Vai aparecer o chapéuzinho aqui. Aí a gente tem que fazer agora um próximo passo. Qual que é o próximo passo? É configurar a conta que a gente vai utilizar dentro do Zorro com MetaTrader. E assim, ó, o Zorro, ele é uma ferramenta sensacional, mas ele deixa muita coisa por nossa conta, tá? Então, por exemplo, configuração de conta, configuração de dados dos ativos, o que a princípio pode parecer um problema, quando você começa a entender um pouco mais, é uma grande vantagem, tá? Porque você pode criar ativos novos do mesmo ativo. Um exemplo, você está fazendo uma operação de long short, você quer criar um ativo sintético, você não precisa operar com dois ativos. Você pode criar um ativo dentro do Zorro e ele fazer. Você pode criar dois ativos e fazendo ele se comportar como se fosse um ativo só, tá? Então você maneja o código, em vez de você ler dois ativos, você opera em um só e ele faz essa mágica por trás, tá? Então a gente precisa primeiro agora ó, o número da minha conta aqui é essa aqui, ó, 50 50 7892. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai lá na pasta onde está o Zorro, onde o Zorro está instalado, tá? No meu tá aqui, ó, tá aqui no no computador da Leona, tá? No Users Leona Zorro, tá? Aí vai ter essa pasta aqui, History. Provavelmente, muito provavelmente, a instalação inicial do Zorro, ela vem com accounts, se eu não me engano, accounts.model, accounts. Alguma coisa, ela não vem accounts do jeito que tá. Vocês só vão renomear o arquivo e abre ele. Cara, todos os outros arquivos do Zorro, eles funcionam dentro do Excel normalmente. O account, se você edita ele dentro do Excel, ele costuma dar pau. Então, eu gosto de editar ele na mão, tá? Então, botão direito, abriu com bloco de notas ou notepad. Então, vai abrir um negócio mais ou menos assim, tá? Então, tá aqui, ó. A conta que eu estou utilizando aqui é essa XPMT5 Demo. Vamos ver no Zorro qual que é o nome que eu estou aqui. Ó, Demo Ibov, tá? Tá vendo? Então, vamos lá, ó. Demo Ibov. Então, o que que a gente tem que fazer? Este primeiro nome aqui é um nome que a gente quiser dar, tá? O segundo nome aqui também é um nome que a gente quiser dar. Já os próximos dados, eles precisam estar de acordo com... eles precisam estar de forma correta, tá? Então, neste segundo espaço aqui, você pode colocar sempre zero, tá? Aqui, no terceiro, número da conta.
Para contas de MetaTrader, não é necessário colocar senha, tá? Então pode colocar. Por quê? Porque ele não vai, o Zorro não vai conectar direto com o servidor. Ele vai conectar com o MetaTrader, e o MetaTrader já vai estar logado. Então você não precisa colocar uma senha a mais, você já colocou. Tá? Então, aqui você vai colocar um zero bonitinho. Esse arquivo, o próximo campo aqui, Bovespa, é o campo que eu vou especificar aonde que estão os meus ativos. Deixa eu mostrar para vocês. Dentro daquela pasta History, tá? Vocês vão ver que vai ter vários arquivos como esse aqui, ó. Assets, não sei o que lá, tarará, tarará. São todos arquivos de ativos, tá? Esse arquivo Bovespa aqui eu vou passar para vocês, tá? Porque é um arquivo que precisa ser montado. O que que tem dentro desse arquivo? Tem os dados dos ativos, tá? Então, último preço, spread, esses dados aqui a gente não usa para o mercado nacional, mas isso aqui são os swaps para quem opera Forex, né? Swap positivo, swap negativo. O quanto que a oscilação mínima do ativo, nesse caso aqui é 1 centavo, né? E quanto que a oscilação quanto que a oscilação de um PIP equivale em financeiro. Então, nesse caso aqui é 1 para 1, tá, pessoal? Então, porque se a gente pega aqui 0,01 e faz vezes 1, a gente vai ter uma oscilação de 1 centavo. Então, para cada 1 centavo que ele oscila, a gente perde ou ganha 1 centavo por ação, tá? Não sei se ficou claro. Tá? Então, a conta seria essa aqui, ó. Tá? Então, ou seja, para cada para a oscilação mínima do ativo, que é 0,1, quanto que eu ganho ou perco? Aí eu perco 1. Então, só que esse 1 é multiplicado pela oscilação em pips. Então, no caso, para cada 1 centavo que sobe ou desce, eu ganho ou perco 1 centavo, tá? Para cada R$ 1 de financeiro que eu tenho. Esse margin cost aqui, o que que quer dizer? Como a gente vai estar operando neste primeiro momento só ações, esse valor aqui o que ele quer dizer o seguinte: quanto que custa, ou seja, quanto de margem que eu preciso para ter para operar esse ativo. Quando os valores são negativos, a gente está falando em alocação de capital. Então, nesse caso aqui, menos 100 quer dizer o seguinte, quer dizer que não tem alavancagem, ou seja, se eu faço uma compra de R$ 1.500, R$ 2.000, eu preciso alocar R$ 2.500, tá? Então, um exemplo, se aqui fosse menos 25, está querendo dizer que esse ativo aqui ele opera alavancado em até 4 vezes. Então, ou seja, se eu fizer uma compra de 10 mil, eu só preciso ter 2.500 de margem, tá? Então, como são ações, a gente vai operar sempre no margin cost menos 100. E aí, quando chegar um pouquinho mais para frente, a gente vai ver outra coisa, que mesmo que a gente tenha um cenário em que a gente consiga operar alavancado, sei lá, 5 vezes ou 20 vezes, que às vezes é o caso do mini índice, é sempre prudente a gente utilizar uma alavancagem menor no caso, tá? Porque o backtest, por mais que a gente use um walkthrough de análise e tudo mais, ele tem um viés. Sempre tem um viés. Por quê? Porque quando a gente está fazendo desenvolvimento, a gente está vendo a coisa acontecer e às vezes você coloca um filtrinho ali, um negócio ali, sabe? Ajusta qual que é o melhor período aqui e tal, enfim. Então acaba tendo um viés. Então é sempre bom ser prudente é, é sempre bom criar dentro do seu ambiente de desenvolvimento erros para mais, né? É, então, se eu tenho um exemplo, desculpa, erros para menos, né? Então, se eu tenho um drawdown real de 5%, o ideal era que meu backtest me apresentasse um drawdown de pelo menos de 10 a 15, tá? Então, para quando chegar no real, para quando chegar no operacional, a gente não tome sustos, tá, galera? E é aquela coisa que o cara às vezes faz um backtest de 10 anos e fala, puta, cara, em 10 anos só teve um ano que perdeu, os outros 9 foi só lucro. Mas aguenta ficar um ano perdendo. Um ano é bastante tempo, tá? E aqui, galera, é o lote padrão, tá? Então, o único que tem um lote que a gente consegue negociar de 1 a 1 é o IBOVA 11. Então, todas as outras aqui nesse caso são ativos do IBOV, são o lote padrão de 100, tá? E aqui
é a comissão, ou seja, a corretagem, tá? Esse caso aqui está em valor financeiro por ação, tá? Então, aqui está um valor um pouco acima do que é o realmente, tá? Mas é justamente para aquela questão de ter uma comissão maior no backtesting do que a gente vai ter no real, ou seja, ter um backtest muito mais estressado do que é o real, para que quando a gente chega no real, a coisa fique ainda mais próxima do backtest, porque assim, a realidade é, o backtest ele sempre vai ser otimista, sempre, sempre. Não interessa o quanto de técnica você colocou, o quanto conservador você foi, o backtest sempre vai ser otimista, galera. Tenha isso em mente, tá? Então, beleza, vamos lá. Estamos aqui com os dados prontos, tá? Aqui que vai acontecer? O Zorro está conectado aqui. Depois que a gente fez a primeira conexão do Zorro, depois que a gente fez aquela compilação e tal, tudo mais, o que é o interessante? O interessante é fechar o MetaTrader e abrir de novo, tá? Só para dar aquela certeza que o bichão vai funcionar, tá? Vamos ver aqui se está... Onde que eu estou salvando esses dados aqui. Beleza. Então, o que vai acontecer, pessoal? Dentro aqui do Zorro, vocês vão ver que tem aqui nesse segundo menu aqui, Action, tá? A gente vem aqui, ó, clica nele e manda um download, tá? Ele vai abrir essa abinha aqui. Como é que a gente faz para não ter que ficar baixando ativo por ativo? Sempre que, vou até mostrar aqui para vocês dando uma habituada aqui. Dos códigos que o Zorro passa para a gente está aberto, tá? Então a gente consegue ver o código que os caras escreveram. Então, tem uma das coisas aqui que é o seguinte, ó, quer ver? Ponto CSV. Então, aqui, ó, o que ele está falando? Ó? Que sempre que o nome que a gente passar para eles lá tiver assets dessa forma, ou terminar com ponto .csv, ele vai rodar a lista de ativos, tá? Ele vai carregar aquela lista, tá? Carrega a lista e ele vai ativo por ativo, ou seja, ele baixa ativo por ativo, não precisa ficar baixando, a gente já digitando Ambev, tarará, parará, 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 tá? Beleza. Aqui outra coisa que é interessante a gente ver. Essa configuração aqui, ó, define do override. O que é legal isso aqui? Às vezes a nossa lista dá algum problema, fica com algum gap, e por mais que você tente baixar de novo, você vai ver que aquele gap sempre fica nos dados. Então, quando isso acontecer, você vem aqui, desmarca isso aqui, tá? Deixa ele assim, por quê? O que ele está falando aqui? Que mesmo que os dados existam, ele vai baixar e vai sobrescrever. Tá? Então, é o famoso Ctrl Alt Del, tá? Então, aqui ele vai apagar o que você tinha para aquele ano e vai reescrever, tá? Então, vou deixar aqui, beleza. Aí veio aqui, ó, vamos lá de novo, trade, a lista que a gente está aqui dentro que a gente viu agora é bovespa.csv, aí vou mandar baixar o 2023. Aí isso aí, ele vai ativo por ativo, baixando os dados, depois a gente tem acesso a todos esses dados. Aí um bizuzinho aí para a gente conseguir pegar os dados, mais dados do MetaTrader, porque às vezes se você abrir do jeito que está aqui, às vezes você não vai conseguir pegar muita coisa para trás, tá? Então a gente faz o seguinte, ó, vem aqui em ferramentas, tá? Opções, gráficos. Deixa eu ver onde que é isso mesmo. Propriedades, tá, não, aqui mesmo. Ferramentas, opções, deixa eu ver. Acho que é. Esse aqui mesmo. Ó. Deixa eu voltar lá. Então, ó, ferramentas, opções, tá? Gráficos. Essa última aqui, ó, esse último item aqui, provavelmente ele vai estar marcado aí para vocês, alguma coisa assim, ó, 5.000, tá? Aí vocês vêm e colocam aqui, ó, Unlimited, tá? Por quê? Porque aí ele vai baixar do servidor o número máximo de barras que ele conseguir, tá? Então, nesse caso aqui, ele está vindo até 2018. Então, em 15 minutos, né?
talvez em um minuto, ó, 2018 também. Então, ou seja, a gente vai conseguir dados de alta qualidade, tá? Dados que não são, às vezes, baratos de conseguir por aí, e a gente consegue com esse hackzinho aí pegar os dados direto da XP, dados de altíssima qualidade aí, de graça, e dados já ajustados, tanto para eventos como dividendos e tal, tudo mais. Então, a gente vai ter uma série aí histórica praticamente contínua, tá, pessoal? E aí, uma outra coisa para vocês terem em mente é o seguinte, aqui, ó. Quando vocês quiserem, a gente vai chegar lá nessa parte, mas eu sei que tem gente que é acelerada e tal, enfim. Mas quando vocês quiserem pegar, por exemplo, assim, como é que eu faço para baixar os dados de dólar e tal, ou de mini índice? É esse aqui, ó. Sempre baixa o código do ativo que você quer, seguido do cifrão, tá? O que quer dizer esse cifrão? É isso aqui, ó. É, ele pega a série com maior liquidez, tá? Com ajuste proporcional, ou seja, quando tem troca de série, não fica aquele gap, tá? Só para vocês entenderem aqui, ó. Então, isso aqui está do mini índice, ó. Então, a gente tem uma série aí de... Ó, vamos ver até onde que está indo aqui. Provavelmente vai até 2018 também. Então, são dados de mini índice. Ele cria uma série contínua. Então, que você não precisa ficar juntando as séries, ou seja, acabou um vencimento, agora junta os dados, tal. Ele já faz isso, tá? Então tá aí, ó, todos os dados. Então, vamos ver aqui do dólar aqui também, ó, tá aqui, ó. Tá? Então, todos os dados, né? Então, tudo que você quiser, seja de boa e tal, tudo mais, está tudo aqui. Então, eu não tenho familiaridade com outras corretoras, mas eu sei que a XP, até pouco tempo atrás, dava para baixar dados até 2006, tá? Mas eles mudaram alguma coisa recentemente aí, e agora está vindo até 2016 em alguns casos, 2018, tá? Então, sempre coloquem o código do ativo, seguido por esse cifrãozinho, tá? Que aí vocês vão ter essa série aí contínua com ajuste proporcional. Quer ver, ó, tem uma outra coisa aqui, ó. Se vocês estiverem curioso, tá? Aí clica no botão direito aqui, ativo, e aqui vocês podem procurar aqui, tá, pessoal? Por exemplo, vou mandar aqui por exemplo, ó, dólar mini, mesma coisa, tá? É, tá vendo? Ó, boi gordo por liquidez, tá? Mesma coisa também. Então, todos os ativos que a gente tem aí, tanto o Ibovespa, o BMF, esses dados estão disponíveis aqui dentro do MetaTrader, a gente só precisa saber procurar eles, tá? Então, não precisa, pelo menos dados de Ibovespa e BMF, não precisa sair procurando, comprar e tal. Esses dados estão disponíveis aqui dentro do MetaTrader da XP. Se você não tiver conta lá ainda, abre, cara. A conta não paga nada e pede uma conta de demonstração lá que também não vai pagar absolutamente nada, tá? Beleza, ó. Então nós temos aí os nossos dados baixados, tá? Eu pedi para baixar só 2023, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada. Ambev 2023. Abriu. Então tá aqui, ó. Então a gente tem os gráficos aí, os dados de 2023 de Ambev, tá? Então, igual eu falei, são dados aí de altíssima qualidade, porque são os mesmos dados que a XP oferece para os clientes de conta real. Se você não estiver satisfeito com esses dados, é só pedir o MetaTrader de uma conta real, que você vai receber os dados da conta real, que na verdade são exatamente os mesmos, tá? O que muda é só dentro do ambiente de produção e do ambiente de desenvolvimento, é só a execução das ordens, mas os dados, eles são exatamente os mesmos, tá, pessoal? Então, tá aí, ó. Cadê? Deixa eu abrir aqui só um pouquinho. Ó, é isso aí. Então, tá aqui, ó. Então, essa geração de dados, essa geração dos ambientes, então, que
Conforme eu fui passando aqui, parece que é uma coisa muito simples. Ela é muito simples quando você já tem prontinho assim, tá? Então, o que que eu vou pedir para vocês, saindo da aula, né? Eu vou passar esses códigos agora lá para o GitHub, é que vocês tentem fazer isso já, tá? Às vezes vocês não estão com tempo, tal, enfim, não tá, o pessoal tem que se organizar para o trabalho, mas eu peço que vocês, antes de sábado, tá? Antes da nossa próxima reunião aí, que vocês já tenham conseguido pelo menos baixar os dados, ou se não conseguiram, que tenham as dúvidas prontas aí para a gente sentar e esclarecer, tá? Ver qual que foram as dificuldades que vocês enfrentaram, tá, pessoal? Porque tudo que a gente for fazer, a gente vai precisar dessa base aqui agora, tá? Porque senão vocês vão ficar completamente perdidos e às vezes não vão conseguir rodar os próximos códigos que vão vir aí pela frente, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui que rapidamente aqui, pessoal, em relação às coisas que eu apresentei aqui hoje, alguma dúvida aí, pessoal? Léo, eu sei que você gravou aula, né? Você tinha dito que ia gravar aula. Onde é que a gente Aham. vai poder assistir? Porque aí a gente acompanha o passo a passo. O que é que você faz realmente é muito rápido, a gente vai trabalhar e onde é que a gente assiste a aula novamente? Não, beleza. O que eu vou fazer é o seguinte, lá dentro da XGrow tem um ambiente lá de aprendizado. Então, eu vou pegar esse vídeo daqui e vou passar para lá. Tá? Então, vai ficar disponível lá para vocês. Outra dúvida, o que é a X-Group? Ó, você sabe por onde que você comprou lá, onde você fez o pagamento? Sei. Provavelmente você deve ter recebido um e-mail lá do pessoal falando Ah, sobre sim. o ambiente de aprendizado e tal. Então, Ah, tá. tá? Então eu vou saindo daqui, eu só vou editar o comecinho do vídeo que eu estava falando sozinho aqui, tá? Esperando vocês, falando sobre meus meninos e daí eu já mando o vídeo para lá. E em relação até para vocês não às vezes falam, pô, o Léo tá falando um negócio e não tá entregando. Em relação à licença do Zorro, eu estou esperando o pessoal aí, o pessoal lá me entregar o- os códigos, tá? Ah, só um pouquinho. Então, até antes da mostrar outra coisa para vocês aqui que é importante, pra vocês saberem como é que vocês vão colocar essa licença dentro do Zorro, tá? Então, o que que eu vou enviar para vocês é um código, um serial, tá? Então, vocês vão vir aqui, ó, action, tá? Edit zorro.ini, aí vai ter este localzinho aqui, ó, Zorro Key, tá? Então, aqui dentro do Zorro Key, vocês vão colocar aqui o código que eu vou passar para vocês, tá? Depois, pessoal, o que que eu aconselho, tá? Fechou aqui, depois que colocou lá, tem que salvar, né? Fecha, abre o Zorro de novo, e vocês vão... e vai estar escrito aqui, ó, registrado provavelmente vai estar o meu nome aqui, tá? O que que eu acho interessante, tá? Pelo menos o que eu faço. O Zorro, ele não barato, né? Não é um software que eu acho que é barato, tá? O que que eu fiz? Eu comprei a licença vitalícia. Se eu não me engano, vou até ver quando eu tô falando besteira. Essa aqui, ó. Zorro S permanente. Comprei. Se eu não me engano, é isso aí, ó, R$ 3.400, ou seja, você vai usar para o resto da sua vida, o quanto tempo que você quiser, e, e é isso. Então, eu comprei essa licença, se vocês optarem por essa, vocês vão receber um arquivo, e esse arquivo vai vir com as instruções de como é que vocês têm que fazer enfim, para registrar o software. Acho que talvez não seja o caso agora, mas enfim, pessoal, eu acho que é isso. Essa primeira parte é bem simples no sentido de a gente montar o nosso ambiente, deixar as coisas prontas, tá? Baixarem os dados. Uma outra coisa interessantíssima, que é um bizu que eu vou passar para vocês, é o seguinte: isso aqui, cara, de montar essa lista de arquivos aqui é uma coisa chata pra cacete, tá? Realmente é muito chato. Por quê?
saber quais que são os valores corretos de PIP e tal, tudo mais. Tem um bizu para a gente montar isso da forma correta. Então, ou seja, digamos que a gente está com uma lista completamente bagunçada de valores que a gente não sabe os valores corretos. Quando a gente roda lá para baixar os dados, igual a gente fez aqui no download, dentro do Zorro, da pasta log, ele vai criar esse arquivo aqui, ó, assets. Esse arquivo aqui, assets, ele já vem com os valores corretos. Ele baixa direto do MetaTrader, tá? Então, o que você pode fazer? Você copia e cola e passa para lá. Tá? Então, digamos aqui, ó, vamos lá. History, Bovespa. Digamos que esse meu arquivo Bovespa estava com os dados que eu não sabia quais eram os dados corretos. E esse aqui, esse arquivo asset, agora, eu sei que ele está com os dados corretos. Então, eu venho aqui, dou um Ctrl+C aqui, Ctrl+V. Pronto. Eu tenho o arquivo com os dados corretos, tá? Na maior parte das vezes, vamos falar assim, 99,9% das vezes, os dados que o Zorro pega direto da API estão corretos, tá? Até porque são esses dados que vão ser utilizados para operar. Mas não custa nada a gente, como desenvolvedor, checar, tá? Para ver se não tem uma coisa muito discrepante. Às vezes, sei lá, imagina que BOVA 11. Você sabe que o BOVA 11 opera de 1 em 1. Aí, pô, vem um valor de 100 aqui. Pô, tá errado. Tá? Então, você sabe que o BOVA 11 opera de 1 em 1, tá o valor de 100 aqui, então tá errado, então vale a pena corrigir. Tá? Então, é isso, galera. Tá? Eu acho que o que a gente poderia ter de, não é nem de pegadinha, mas de coisa que poderia atrapalhar o nosso ambiente, é somente essa lista aqui. Tá? Então, para recapitular, o que a gente viu hoje aqui, tá? É a criação do ambiente, a gente viu a criação do arquivo de contas, tá? Aqui está template de desenvolvimento. Criação do arquivo de contas, criação do arquivo de ativos e download dos dados, tá? Quando for baixar os dados, sempre coloca aqui do jeito que está o padrão aqui, tá? M1. Se eu quero baixar os dados desde 2018. Coloca aqui, 2018 para 2023. Ele vai baixar tudo numa pancada só. Vai demorar, tá? 2018 até 2023 para baixar a lista toda aí, acredito que 1h30, 2 horas pelo menos, tá? Então baixa e põe aí, deixa o negócio rodar aí que não tem problema. Caiu minha conexão no meio e eu perdi. Não, ele vai retomar da onde que parou, tá? Então, caiu lá, lá em 2019, ele vai voltar até aquele ponto, porque ele baixa os dados de frente, de trás para frente. Então, ele não começa de 2018 para 2023, ele vai começar de 2023 para 2018. Então, a gente consegue pegar exatamente do ponto em que parou, tá? Então, nós fizemos aqui a criação da download dos dados. A gente viu aí o bizu do arquivo assets. E é isso, pessoal. Dúvidas? Perguntas? Ó, o microfone de vocês está mudo, mas é só tirar aí e mandar ver. Tá? Ô, Léo, eu tenho uma Oi, dúvida. manda bala. Sobre o Zorro, né? Ele tem essa parte que já vai fazer os backtest e tal. Ele tem essa parte WFA, é tudo programado. É que eu não entendi o potencial do Zorro, sabe? Vamos lá, então beleza. Pergunta bem interessante. Eu vou até esclarecer, porque às vezes ficou meio. Uhum. Não ficou muito claro. Vamos lá, Eduardo. Seguinte. Por que da escolha do Zorro, cara? Eu vou te explicar que às vezes a pessoa fala assim, pô, você vai
pela alternativa mais difícil e tal, mas não é, tá? O que acontece? Quando foi a nossa escolha, por exemplo, quando a gente estava programando lá o arquivo o sistema da Elif, tá? Elif Capital, tá? Inclusive, essa gestora deixou de ser minha na sexta-feira, graças a Deus, não porque eu não gostava, mas porque tinha vendido e passou para frente, e aí foi né, consegui receber o que estava faltando. Pessoal, por que a escolha do Zorro, tá? Por que não fazer em outra plataforma? Simples. Porque quando a gente fez o sistema da gestora aqui, eu tive uma grande dor de cabeça, mas uma dor de cabeça gigantesca, porque tudo que eu precisava em relação a walk-forward de análise, backtest e tal, teve tudo que ser codificado do zero, por mim mesmo, né? Qual que é o problema? Eu falo, pô, você não se garante como programador? Não me garanto, mas tem um problema. Você tem que pensar o seguinte, você pega uma plataforma como o Zorro, os caras estão, se eu não me engano, os caras estão desde 2012 ou 2010 criando essa plataforma. Os caras estão na versão 2.53. Até para quem não sabe, é o seguinte, versão funciona assim, ó. Qualquer versão abaixo de 1.0 quer dizer que não existe uma versão estável do software ainda, tá? Então, ou seja, aquilo é como se fosse um beta. Quando você tem uma versão 1.0, quer dizer que a versão é estável e serve para produção, ou seja, você pode colocar aquele trem lá para rodar. Tá? Qualquer coisa acima de 1, ou seja, imagina só, nesse caso aqui, 2.53, quer dizer que a gente teve uma reformulação completa da versão 1, já está na versão 2, e dentro da versão 2, que é estável, a gente teve pequenos melhoramentos e incrementos de funções e tal, e a gente está na versão agora 0.53. Tá? Então, o Zorro, todas essas coisas que eu preciso, que eu vou precisar dentro do meu ambiente de desenvolvimento, tipo WFA, tudo que eu vou precisar, eu tenho pronto aqui, tá? Eu não preciso reescrever, tá? Eu não preciso, reinventar a roda. Quer ver um exemplo aqui, ó? Então tá aqui. Então, simplesmente, quando eu quero fazer um walk forward de análise, a única coisa que eu preciso fazer é falar para ele a quantidade de ciclos que eu quero. Eu só preciso setar essa variável e colocar aqui o que eu quero treinar. Se eu quero treinar parâmetros ou se eu quero treinar parâmetros e fatores do Optimal F. Tá? É isso. Essa é o principal motivo porque eu escolho o Zorro. E isso também tira uma outra dúvida. Por que você usa o MATLAB, não usa o Python? Por que você prefere o MATLAB ao Python? Simples. Porque quem está desenvolvendo o Python, quem tá fazendo as bibliotecas de desenvolvimento do Python, não tem nenhum compromisso com o usuário final, ou seja, é tudo código aberto. Então, quem faz aquilo lá é voluntário. Então, o cara não tem um compromisso com aquilo lá estar certo ou não. Tanto é que se você pegar algumas bibliotecas relacionadas à cointegração, esqueci o nome agora da função de cointegração, mas dá uma diferença, não é leve, dá uma diferença grande entre os resultados do Python para os resultados do MATLAB. E aí, em qual que você confia? Cara, eu tendo a confiar na equipe do MATWorks, porque esse cara tem uma responsabilidade com o usuário final, porque afinal de contas você está pagando, entende? Então, esse é um dos motivos em que eu prefiro ir para o lado das coisas que já estão codificadas. Eu não sou um cara, que eu vou te falar, eu não tenho essa intenção de ser um programador tão raiz a ponto de falar que, putz, o sistema que eu codifiquei foi completamente meu, fiz do zero e tal. Não tenho essa vaidade, tá? Então, a escolha do Zorro é que quando eu preciso fazer otimização, tá? Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, tá? E fizer somente isso aqui, o que eu estou falando para o Zorro? Falando o seguinte, divida o meu set em 80% para treinamento e 20% para teste. E aí eu venho aqui, set parameters. Vem aqui e fala assim, e faça o treinamento dos dados, tá? E aí, ao final, faça também o treinamento
dos fatores para a gestão de carteira, ok? Aí eu venho aqui, por exemplo, clico em treinar, ele vai treinar, tá? Aí se eu vier aqui e fizer aqui, ó, se eu desmarcar essa linha e fizer aqui 6, por exemplo, o que eu estou falando para ele? Fala assim, ó, faça agora o treinamento, mas use o walk for de análise e use 6 ciclos, tá? Desta forma aqui, ó. Tá? Desta forma aqui. E se eu fizer desta forma aqui, eu estou utilizando um ancorado, ou seja, em vez de eu só caminhar para frente, eu caminho para frente, mas não esqueço os dados passados. É isso. Então, eu não preciso criar uma função de walk forward ou criar uma função enfim, de otimização. Eu simplesmente uso o que já existe. Apesar de que, se eu quiser criar as minhas funções, se eu quiser criar a minha própria função de otimização, eu posso criar minha função customizada, que a gente vai fazer isso lá na frente, utilizando uma coisa que eu gosto, que é não só utilizar Sharp Ratio, mas utilizar também o Sharp com a inclinação dos retornos da reta, dos retornos da inclinação da reta de retorno, tá? Então, a gente vai criar depois lá na frente uma função própria nossa, tá? Então, a minha escolha pelo Zorro é isso. Então, todos os algoritmos que eu preciso, seja de brute force, algoritmo genético, e eu tenho pronto aqui, é só simplesmente chamar e colocar para rodar. Não preciso correr o risco, não é nem perder o tempo codificando, mas é correr o risco de codificar alguma coisa equivocada, tá? Até para não correr o risco de ser prolixo aqui, pessoal, mas só para dar um exemplo, uma, um erro muito comum, mas muito comum mesmo dentro de programação, principalmente quando o pessoal faz backtesting em Python, por exemplo, o cara tem uma série lá, né? 1, 2, 3, tá? 3. Imagina que isso aqui é uma série de preços, tá? Aí o que que o cara faz? O cara faz lá um. Aí o que que o cara vai ter? O cara vai ter, tipo, eu estou calculando os retornos de um para o outro aqui, certo? Então, eu teria mais ou menos alguma coisa assim, ó. Vamos pensar aqui. Teria um NaN aqui, aí um, vai dar tudo um praticamente, né, que eu coloquei, e um 2 no final, tá? Se a gente, porque está fazendo um menos o outro, esse menos esse, tá? Então seria, então um aqui seria tipo menos um, né? E aqui 2. Se você estiver utilizando arquivos de preços de fechamento e você aplicar o seu sinal direto aqui, está errado. Por quê? Fala assim, como é que está errado? Está errado. Está errado por quê? Porque esse aqui não é um preço de fechamento, não é um preço de fechamento, então como é que você pode ter o valor de fechamento nessa barra, se essa barra fechou aqui? Então, na verdade, como assim? Como é que você pode saber no começo da barra, ou seja, na abertura, que a diferença do candle anterior para o candle atual é 2, se a barra não fechou ainda? Entende? Então, o correto seria você empurrar essa série para frente, tá? Trocar isso aqui por um 0, e aí sim, e aí você saberia que o valor de 2 ocorreu somente no próximo candle. Então, às vezes o cara faz um backtest em cima disso aqui, que aparentemente parece que está certo, tá? Mas é um pequeno detalhe que faz o seu backtest ficar extremamente otimista, e quando você traz ele para a realidade, ele não condiz. Então, são por essas pequenas coisas que eu prefiro utilizar uma solução que está pronta e não codificar a minha própria solução. Tá? Foi claro aí, doutor Eduardo? Sim, entendi tudo. Então, ele Beleza. usou já é completo, não precisa nem ter outras ferramentas para fazer backtest, nada, né? Tudo, cara. E uma coisa muito interessante só para o Eduardo está perguntando, o Gil está perguntando onde que baixa o Zorro. É aqui, ó, no zorro.project.com, tá?
Uma coisa interessante do Zorro é em relação ao backtest e à otimização, cara, é esse negócio aqui, ó. Quando você, por exemplo, assim, quando você quer otimizar uma variável, é isso aqui, ó. Você avisa para o Zorro que essa variável, que trigger, por exemplo, você vai otimizar ela. Aí você está falando assim, ó, que o valor inicial dela é 40 e você quer olhar ela de 1 até 100, tá? É o valor que você quer procurar, os parâmetros de 1 até 100, de 5 em 5. Então, ou seja, o primeiro valor que ele vai tentar vai ser 1, depois vai ser 6, depois vai ser 11 até 100, tá? O que é interessante do call de otimização está dentro do código, porque você pode simplesmente, em um dado momento, com o robô rodando, clicar no botão train, ele vai retreinar sem parar o código. Ou ainda, deixa eu ver se está nesse robô aqui. Aqui, ó. Beleza. Ó. Então tá aqui, ó. Tá vendo que eu tenho essa flag aqui de retrain, ou seja, retreinar, e aqui eu coloquei aqui, ó, tempo de retreinamento. Então, ou seja, a cada 45 dias, tá, o que vai acontecer? Sem eu precisar colocar a mão, sem eu precisar clicar nada, a cada 45 dias ele vai retreinar os parâmetros. Então, em resumo, tá? A partir do momento que a gente encontrou uma estratégia que ela é vitoriosa, ou seja, que ela traz um retorno positivo aí, sei lá, 1 ano, 2 anos, ou às vezes 3 meses, porque dependendo da janela que você está operando, cara, você não precisa ficar lá relembrando, putz, a minha janela de walk forward de análise é de 3 em 3 meses, tá? Então, tá aqui, ó. Cadê o zurrão aqui? A minha janela aqui, ó, de treinamento, tá? É de 3 em 3 meses. Então, ou seja, a cada 3 meses eu preciso retreinar os parâmetros. Então, você não precisa você ficar lembrando. Você seta dentro do código, quando deu 3 meses, ele faz o treinamento sozinho. Então, é um negócio poderosíssimo você ter os calls dentro do código. Você não precisa ter um ambiente separado para você ter que otimizar e pega esses parâmetros, joga lá e tal, que é o que a gente vê em muitas das ferramentas, né? Cara, não é ruim, cara, é legal, né? Você tem um ambiente ali de desenvolvimento que você treina os parâmetros, aí você pega esses parâmetros e joga para o real. Aqui não. Aqui o negócio está integrado, tá? Então, logicamente, que enquanto você está desenvolvendo, você tem um botão aqui de retreinamento, desenvolveu, tal, faz os ajustes, tal, enfim. Mas depois que o negócio está rodando, para o pau, entendeu? Logicamente que isso aqui é uma faca de 2 gumes. Por quê? Cara, você tem que estar atento, porque digamos que ocorreu essa flag aqui, por exemplo, sem querer entrar muito no assunto de próxima aula, mas essa flag aqui, por exemplo, ela está falando para não retreinar os fatores, ou seja, para não retreinar os pesos da carteira. Tá? Essa flag acaba sendo perigosa, dependendo, porque você pode ter um momento em que agora o ativo Petro 4 ele passa a não ser mais rentável, né? E essa flag aqui fala para continuar operando, tá? Então eu poderia retirar ela. Então, ou seja, se a gente não tiver essa, depois eu explico por que eu uso essa flag aqui, tá? Mas digamos que a gente não tem essa flag. A cada novo treinamento, ele treina, otimiza tanto os parâmetros quanto os pesos da carteira. Então, chega um momento em que você não precisa quase que nem que olhar, tá? Porque se o código detectar que aquela componente ali, aquele ativo para vamos lá, aquele ativo para aquele algoritmo, ele não é rentável, ele simplesmente para de operar, tá? Então, putz, é praticamente o sonho aí de todo mundo, né? De ter um algoritmo rodando aí no set and forget e deixa o pau torar. Tá? Então, essa é a vantagem, de novo, Eduardo, falando aí para todo mundo, de ter uma ferramenta como o Zorro e principalmente de ter os calls de otimização, os calls de treinamento e todos os calls dentro do código e não num ambiente separado, tá? Isso aí. Muito massa. É muito massa, você tá louco. Depois que você, assim, né, tem esses dias para trás teve até uma discussão ali dentro do Discord, né, por que que usa o Zorro, por que que não vai em outra ferramenta e tal, não sei o quê. Assim, é muito de, assim, eu sempre
eu sempre fui usuário de Linux a vida toda, né? E quando você é novo no mundo do Linux, você vira tipo testemunha de Jeová do Linux, sabe? Então, todo mundo tem que usar o Linux, porque o Linux não sei o que lá, blá, 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 blá. Só que passa um tempo que você começa a entender como é que eu vou falar? Cara, depende de qual utilidade que o cara está procurando com o sistema operacional, entende? Um exemplo, às vezes o cara quer só um ambiente para execução de ordem, ele tem muita coisa pronta no Python, ou a corretora dele oferece uma lib de Python e tal. Putz, cara, vai no Python. Se você não tem como é que eu vou te falar, uma necessidade de latência, uma necessidade de reotimização e tal, e o seu algoritmo praticamente é um algoritmo que opera sem parâmetros, e você tem tudo pronto, puta, cara, continua fazendo o que você está fazendo, certo? Fala, não, putz, eu preciso de um ambiente de pesquisa, né? Eu preciso pesquisar e tal, não sei o que lá. Cara, não é o Zoho o ambiente de pesquisa, tá? Então, aí o ambiente de pesquisa nós vamos partir para o Python ou para o MATLAB, porque ali eu consigo visualizar, eu consigo manipular dados, tal, que é uma das coisas que a gente vai fazer nas próximas aulas. Então, tem uma ideia sensacional, tal, bacana, de trade e tal, beleza. Como é que eu vou visualizar isso? Putz, eu vou no Python ou no MATLAB. Tá? Puta, vou lá, consigo visualizar os gráficos, vejo tudo aquilo lá funcionando, fala, cara, isso aqui aparentemente faz sentido, tá? Aí sim, eu pego essa ideia, trago aqui para o Zoho, codifico ela e faço a busca. Porque no final das contas, vocês vão chegar à mesma conclusão que eu cheguei e que é o que eu espero que vocês cheguem também. E não é a qualidade da estratégia que manda, mas é a qualidade da busca. Então, ou seja, se o meu algoritmo ele tem a capacidade dentro de um tempo razoável de buscar por aquele algoritmo, ou seja, aquela estratégia num ambiente de ativos que eu quero. Então, ou seja, eu tenho uma estratégia simples de cruzamento de médias móveis, funciona? Não sei. Funciona o quê? Para qual time frame? Para que ativo? Para que grupo de ativos? Às vezes funciona para um grupo de ativos bem específico, mas não para outros. Então, o que vai mandar, no final das contas, não é a qualidade do algoritmo, mas é a qualidade da busca. Ou seja, se o nosso algoritmo tem uma capacidade de buscar, de testar aquela ideia num grupo grande de ativos. E isso sim que vai fazer toda a diferença. Porque aí a gente vai ter uma busca eficiente, fazendo esse controle de risco, essa busca de parâmetros num grupo grande de ativos, e aí nesse grupo grande de ativos a gente acha um pedaço desse grupo de ativos que funciona. E aí a gente tem uma outra ideia e a gente vê que essa ideia funciona em outro grupo de ativos. Então a gente vai ter pequenas ideias funcionando em quase todos os ativos, mas de formas separadas. E aí a gente para de buscar um grande algoritmo, uma grande ideia, e a gente começa a implementar coisas pontuais, coisas pequenas, sabe? Às vezes você tem uma ideia de um livro ali, o cara te deu uma coisa, você fala, puta, esse aqui faz sentido, você sabe por quê? Porque isso aqui para mim parece um oscilador, tá? Então, se eu tenho uma ideia de oscilador, talvez se encaixe numa ideia de reversão à média. Então, será que dentro das ferramentas que eu tenho, às vezes se eu normalizar isso aqui, aplicar um Z-score e tal, eu tenho uma coisa interessante? Tenho. Funciona? Vamos testar. Vamos testar em todos os ativos do Ibov, vamos testar nos 5 minutos, nos 15 minutos, nos 60 minutos, vamos testar. Então, no final das contas, acaba que é mais testes de busca do que testes de criação de uma estratégia extremamente robusta, tá? Então, e aí, quanto maior for a nossa capacidade de implementar pequenas estratégias, mais robusta fica a estratégia como um todo. O que eu quero dizer com isso? Se a gente tem 15, 20 estratégias operando uma pequena parte do nosso capital, a gente pode falar que esse conglomerado vira uma estratégiona, né? E essa estratégiona, ela é uma coisa robusta, porque às vezes você tem uma parte do seu capital aqui que não está performando muito bem, mas você tem outra que está performando extremamente bem, e na média você consegue bater o Ibov ou bater o CDI várias vezes. E um erro comum que o pessoal tem aí é que bater o Ibov é mais difícil do que bater o CDI. No Brasil não é, viu? Bater o CDI costuma ser muito mais difícil do que bater o Ibov, tá? Por conta de cenário político e tal, e por conta dessa taxa de juros absurda que a gente tem por aqui. Beleza, pessoal? Show de bola. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Estou à Não, por disposição. enquanto, tá ok. Beleza. Por hora não.
Então, galera, é o seguinte, eu vou agora, então, pegar esse código aí, vou passar lá para o GitHub. Então, quem não me passou ainda o usuário lá, me passa lá no Discord, tá? Já tem uma lista ali, acho que quase todo mundo passou, mas quem não tiver, passa. E vou jogar esse código lá, passar a licença. Vou pegar o vídeo aqui agora, vou jogar lá dentro da XGrow. Depois eu passo ali no Discord também o link certinho para vocês acessarem. Então, essa aula vai estar disponível para vocês lá. Fechou? Beleza, Léo. Show de Beleza? bola. Galera, obrigado aí pela disposição, pelo tempo de acordar cedo. E então, peço só agora que vocês tentem, não só tentem, mas façam rodar esse código aí na máquina de vocês, para que no sábado aí, se tiver alguma dúvida, a gente pode esclarecer e começar a meter o pau na máquina já na próxima semana. Fechou? Beleza. Valeu. Beleza? Tamo junto, galera. Obrigado aí pelo tempo e estou à disposição aí qualquer coisa. Falou. Até sábado. Sábado no mesmo horário? Aí vamos ajustar. Por mim pode ser o mesmo horário, mas não sei, o pessoal às vezes tem uma restrição de acordar cedo aí, mas por mim mesmo horário, porque a gente já mata o dia já e passa para frente. Beleza. Vamos Fechou? Para mim pode ser esse horário também. Então Pra mim beleza também. então. Fechou. Show. Valeu. Um Galera, abraço. bom dia. Tchau, tchau. Bom dia.